Um áudio piora a situação do ex-colunista do Brasil 247, Leonardo Stoppa. Ele decidiu trair a esquerda para ir marchar ao lado de Nicolas Ferreira, liderança da extrema-direita. Vamos refletir aqui um pouquinho sobre isso com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Ai, Pedro, Sofia. nada é tão ruim que não possa piorar, né? Minha filosofia de vida é Não, essa praticamente. não, nada tão ruim assim. E já vou me adiantar, a gente vai falar da reportagem do Fernando Miller. Não, o áudio não é inteligência artificial. Não, Sofia. Eu vi de onde veio o áudio, de qual número de telefone que veio o áudio. Então, gente, sabe por que a voz dele tá um pouco diferente no áudio? Porque ele tá gravando num celular, não é no microfone que ele usa para live. As vozes, elas apresentam pequenas distorções. Pode pedir para qualquer amigo seu mandar um áudio fora da webcam que você vai ver uma diferenciação. É um áudio, gente, em que o Estopa defende abertamente, tá? Eu vou falar para vocês abertamente, uma vaquinha para ajudar o homem que arrastou a ex-mulher na Marginal Tietê, uma mulher que teve as duas pernas amputadas antes de morrer. Tá, o Estopa fez isso. Ah, era brincadeira? Desculpa. Ah, o Pedro tá fazendo cancelamento? Não, eu tô fazendo denúncia. E a gente sabe mais informações até do que tá nas matérias. Eu tô falando do Estopa, gente, não tô falando do site que ele colaborava. E aí eu puxo aqui o editorial do Viário, que consegue dar uma resumida a respeito disso. Estava com ele em live no final de semana. Quem tá acompanhando essa questão, gente? Teve uma reportagem do Miller, o Vitor Panchorra tem feito reacts do Exposed que a ex-mulher do Estopa fez no canal chamado Mídia Livre, e o Adriano Felipe tem feito no canal Reflexões Contemporâneas. Vamos ver juntos. Eu falecer por causa disso. Dito isso, eu quero trazer aqui alguns comentários para vocês. Nesse momento, eu peço a máxima atenção de vocês. A máxima atenção. Vamos, primeiramente, didaticamente aos elementos dos Red Pills. A primeira coisa que aparece nisso aqui, antes de toda a barbárie do próprio conteúdo, a primeira coisa é a proteção ao bem material, o automóvel. Deixa eu dar uma contextualizada enquanto o Viário vai falando, tá, gente? O Estopa é um colaborador do Brasil 24, era um colaborador do 247 desde a fundação do canal de YouTube deles. Ele disse que estava contra os identitários na esquerda, ou seja, as feministas e o pessoal dos movimentos negro antirracista, porque supostamente a ex-mulher dele praticava alienação parental com a filha deles, que é menor de idade. Ele botava fotos da filha menor de idade para pedir pix no canal dele. E eu vou sempre falar disso quando eu falar desse caso. Tá tudo errado quando o cara pega uma foto de uma criança para pedir pix na internet. Fazendo uma acusação que depois a ex-mulher dele mostrou numa live, que já foram 2 lives expondo ele, que na verdade era ele que cortava a energia elétrica da casa dela, era ele que teria quebrado objetos dela, que ela registrou BO disso, que tinha medida protetiva contra ele. E aí ele comoveu 500 mil de seguidores dele no YouTube para dizer que ele é um homem vítima das mulheres que são contra a alienação parental. Vamos lá. É a primeira coisa de um Red Pill. É a primeira coisa. A sua frustração sexual. E agora eu quero aqui falar olhando para a câmera e espero que chegue em algum momento ao seu Leonardo Stoppa, que até agora eu estava bem quieto. E agora eu fiz só comentários pontuais. Inclusive, fazendo uma aspa, eu e o Viário estávamos quietos. Quem expôs desde o começo foi o Vitor Panchorra, que chamou ele numa live e ele não soube se explicar. Tá, seu Leonardo Stoppa? O senhor não soube explicar nada de como você traiu a esquerda para virar um apoiador do Nicolas Ferreira, porque você esperava ter apoio nessa mudança dos masculinistas antifeministas. Foi por isso que você fez isso. No seu caso, seu Leonardo Stoppa, no seu caso, também teve a sua fala sobre os seus bens materiais que terias perdido. O seu incômodo, o seu desconforto com seus bens materiais. Pois aqui chamar de irmão, chamar de herói e conversar com o mecânico
para reparar danos no automóvel, diante de toda a barbárie, é o primeiro demarcador de Red Pill, primeiro demarcador de legendários, primeiro demarcador de macho alfa escroto. É exatamente isso, escroto. Aí a gente junta tudo isso, as declarações de que em violência doméstica morrem mais homens do que mulheres. Toda essa fala, na verdade, é uma fala que a filosofia clássica, vamos pegar Nietzsche, vamos pegar Spinoza, a filosofia clássica explica pelo conceito de ressentimento. O senhor é um ressentido enquanto macho, porque tu não é homem, tu é macho. Porque, embora a definição de macho possa ter algumas características regionais no Nordeste, até no Sul, a diferenciação entre macho e homem, ela é muito bem definida e por isso que a gente define machismo e não homismo. Esse macho diretamente relacionado a um grupo de machos que são liderados pelo macho alfa. Nenhum destes é homem. Nenhum é homem. Porque o homem está muito mais ligado ao indivíduo do sexo masculino que atingiu a maturidade. E atingindo a maturidade, atingiu a ética, atingiu a moral, atingiu a decência e sabe, inclusive, administrar os seus afetos. O que vai estar diretamente relacionado com a sua orientação sexual, com a sua definição de gênero, que nada tem a ver com isso, mas tem a ver com maturidade. Então, um ressentimento terrível que lhe vincula Red Pills e que não faz com que saias da esquerda e vá para a direita. Não, faz com que se revele aquilo que sempre foi. De direita, de extrema direita, neofascista. É isso. Que apenas passa o carro por cima das mulheres, seja de forma prática e efetiva, ou até de forma simbólica. De forma simbólica, passa o carro por cima das mulheres todos os dias. Isso é nojento, isso é asqueroso, isso é criminoso. Criminoso. Agora eu deixo de falar da parte material do carro e vamos ao fato. A vaquinha é para arrecadar para a manutenção do carro de alguém que arrastou uma mulher. E eu ainda não vou falar das consequências, que foram 2 amputações seguidas de morte. Poderia sair ilesa, poderia sair só com fraturas. Arrastar uma mulher fez com que o senhor, seu Léo Stoppa, chamasse esse cidadão de irmão e de herói. E aqui eu posso traduzir perfeitamente, eu não preciso nem conversar com você. Nem conversar contigo, Léo Stoppa. Eu posso traduzir irmão aqui no conceito de irmandade. Irmão aqui no conceito de compatibilidade de princípios, de ideias, de valores e compatibilidade de ódio. É irmão nesse sentido, é o irmão. E herói é o irmão que se deu bem no seu conceito defendido pela irmandade. Herói é aquele que foi ao extremo, aquele que foi ao limite. Isso é Red Pill por natureza. E para quem não entende o que é Red Pill, e ninguém é obrigado a entender, isso é o que a gente chama de machosfera. Os seres humanos do sexo masculino mais escrotos que tem, que estão diretamente relacionados com os grupos de ódio, diretamente ensinando jovens, ensinando adolescentes a simplesmente detestarem mulheres. E agora... Sofia, está diretamente conectado com a extrema-direita. Vamos aos fatos, então. Vamos para a matéria do Miller, que está muito bem apurada. Stoppa sugere vaquinha para homem que afastou ex-namorada na Marginal Tietê e diz ele é um herói. Em gravação obtida com exclusividade pelo DCM, o influenciador Leonardo Stoppa diz que gostaria de arrecadar dinheiro para ajudar Douglas Alves da Silva, apontado como autor de um ataque que arrastou a sua ex-mulher, Tainara Souza Santos, por cerca de 1 quilômetro com um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, no dia 29 de novembro de 2025. Tainara teve as 2 pernas amputadas durante o período de internação e morreu no dia 24 de dezembro, uma véspera de Natal. No áudio, Stoppa relata uma conversa com um amigo mecânico e afirma que o veículo usado na ocorrência teria sofrido danos. Em seguida, sugere a criação de uma vaquinha para ajudar no conserto do automóvel, referindo-se ao suspeito de feminicídio como herói. Eu estava conversando com um amigo meu sobre a situação daquele cara, daquele irmão que arrastou uma mulher em São Paulo por cerca de 1 quilômetro, disse Stoppa.
Esse meu amigo é mecânico e disse com certeza houve algum dano ao veículo. Pensei se a gente não poderia se juntar e de repente fazer uma campanha, uma vaquinha, para ajudar o herói a consertar o carro dele. Em publicações recentes nas redes sociais, Estopa declarou ter se afastado de posições associadas à esquerda e afirmou alinhamento à extrema-direita, tendo inclusive apoiado tendo participado de parte da caminhada do bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, rumo a Brasília. Esse áudio, vai ter gente nos comentários falando é fake. Não, não é fake, gente. Porque eu vi o print de onde saiu esse áudio e eu vi o número do celular. E eu verifiquei hoje de manhã de novo, Sofia, para ver se eu não estava alucinando. É o celular do Estopa, ele tem 2 telefones. Então não é a opinião do Viaro, não é a opinião do Panchorra, não é a opinião do Adriano, não é minha opinião. São os fatos. Esse cara, inclusive, tá pegando os vídeos dos eletricistas, cortando a energia da ex-mulher dele e dizendo que isso é invenção da mulher dele, depois de ter apagado as redes. Ou seja, ele continua atacando a galera, ao invés de resolver isso no privado ou na justiça. É um absurdo esse sujeito. Sabe o que ele fez com o canal dele de 500 mil de inscritos? Informação que chegou pra mim também. Ele vendeu o canal dele, gente. Sabe a audiência e os pics que ele pegou de vocês? Ele vendeu. Ele vendeu o canal dele. Vamos ouvir o áudio. Conversando aqui com um amigo meu aqui sobre a questão daquele camarada lá, daquele irmão lá que arrastou a mulher lá em São Paulo, lá uns, sei lá, 1 quilômetro lá. Amigo meu é mecânico, ele falou que com certeza deu algum abalo no veículo do cara. Queria ver se a gente juntava de repente, fazer uma campanha numa caixinha pra ajudar o herói lá, pra poder consertar o carro dele. Sofia Labanca, a palavra tá contigo. Olha, Pedro, eu vou dizer que eu admito que eu não me surpreendi muito com essa revelação do Estopa, não. E por que eu digo isso? Ah, Sofia é super inteligente, sabe prever as coisas, sabe ler as pessoas. Não, não é essa a questão. A questão é que esse é o tipo de coisa que pra mim já é um pouco esperado quando a gente fala de pessoas que vêm com aquele papinho de ir contra o identitarismo na esquerda, sabe? Chega com esse papinho de ai não, porque contra o identitarismo, etc. Eu já não espero muita coisa, sinceramente, dessas pessoas. Porque eu entendo que exista um sentido no qual o termo identitarismo é usado de maneira correta e que a crítica ao identitarismo possa ter algum sentido, que é aquela ideia do identitarismo como uma armadilha mesmo, em que você pega, em que a direita usa as pautas de direitos humanos, porque eu me recuso a chamar de pautas identitárias, porque não tem a ver só com identidade, tem a ver com direitos humanos de populações minorizadas mesmo, e que de maneira vazia, de maneira a aumentar seus lucros quando usado por empresas, de maneira a simplesmente gerar publicidade, etc. Mas, gente, primeiro, a esquerda não cai mais nessa. Qual foi a última vez que vocês viram a esquerda batendo palma para empresas que colocam bandeirinha colorida do arco-íris na época da parada trans, parada gay? Não tem mais. A esquerda não cai mais nessa. Inclusive, as próprias empresas já perceberam que ninguém mais cai nessa do Pink Money e tal, porque já pararam com isso. Sim. Lembra? Houve uma época, vou jogar uns 10 anos atrás, que chegava na época do Dia do Orgulho e tava todas as empresas, banco, empresa de cosmético, etc., fazendo propaganda com isso e tal. Mas já foi. Aqui no Brasil ninguém cai mais nessa. E a tal ponto que as empresas nem fazem mais isso porque elas já julgam que não vão ganhar nada com isso e que tem a perder com a reação dos reacionários.
Então foi-se, não existe mais isso. Hoje, quem continua batendo nessa tecla de combater o identitarismo, pipipi, papapó, desculpa, é conservador e reacionário de esquerda. E uma coisa que a gente sabe, e isso tem pesquisa mostrando isso, é que esse conservadorismo, esse reacionarismo, ele é porta de entrada para a extrema-direita. Então a pessoa que vem com esse papinho, ela já está com o pé na direita. Não precisa muita força para ela cair com os 2 pés para lá, Sim. sabe? A pessoa que chega com esse papinho, desculpa, já tá meio caminho andado para virar um direitista. Só precisa de um empurrãozinho. E deixa eu dar um detalhe aqui. O público tá falando assim, eu não conheci esse cara até semana passada. Sim, ele não é um cara do público do Meteoro, ele é um cara do público do 247. Mas eu vou fazer uma crítica aqui, não vai ser só o 247, tá? Parabéns, palmas ao DCM por ter publicado um texto da Nathalie Opinativo e o furo do Miller, que bota o Estopa numa situação extremamente complicada. Se não tiver mais áudios, tá, Sofia? Porque esse cara não fala... Essa não é a única merda que esse cara falou. Esse cara deve ter falado umas trocentas merdas. Espero que as fontes do Miller tenham armazenado mais áudios. E assim, parem de ficar segurando mãozinha de masculinista de merda. A gente tem que queimar esses caras. Chega! Porque isso não tem nada a ver com socialismo, isso não tem nada a ver com comunismo, isso não tem nada a ver com uma visão de sociedade sadia. Vocês estão passando pano pra gente que provavelmente está cometendo crime. Então, assim, quem tá quieto também nessa questão, não é só protegendo Estopa. Quem tá quieto, silente sobre isso, tá sendo cúmplice. Acho bom todo mundo começar a falar sobre esse assunto. Porque o masculinismo é a porta de entrada da extrema-direita. Eu estou falando isso faz muito tempo. Me acusam de lacrador e o cacete. Eu não ligo pra isso. Pode chamar. Só que a gente tem que começar a denunciar. Ou então, quem tá em silêncio está sendo cúmplice. Sabe, Sofia, eu não tenho esse negócio de ficar escondendo o podre dos outros. Isso é coisa de maluco. De desequilibrado e de criminoso. Eu não sou nenhum dos três. O Meteoro não é nenhum dos três. Exatamente. E o público do Meteoro, só pra... nunca tinha ouvido falar do Estopa. Gente, a esquerda, ela tem diferentes nomes dentro do YouTube que apelam para diferentes públicos. O público do Meteoro é um público mais nerd, é um público um pouco mais jovem, etc. Você vai ao público do DCM, do 247, etc. Isso é um público mais velho, que não tem É um nenhum público problema mais nisso. velho. Diferente. Desculpa se ofender alguém, mas é o público de boomer petista. Sim. É o público de boomer petista. Nesse aspecto, a gente não tá falando mal dessas pessoas, gente. É a pessoa mais velha. Pô, Exato. É só isso. Então, é um público mais velho e é um público mais alinhado a uma esquerda mais centro-esquerda, uma esquerda mais moderada. E olha, eu vou dizer pra vocês, engana esse público. O Não nosso significa público... que não tem masculinista também entre os mais novos, tá, gente? Claro esse que caso tem. é um cara boomer, é isso que é a questão. Exato. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Espero que a mensagem chegue onde tem que chegar e que mais pessoas falem sobre isso, tá? Exato. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.